Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Eu gostaria de trazer um assunto hoje muito importante para as nossas vidas, para a reflexão da nossa vida. É um assunto que sempre foi um problema na vida do povo de Deus, tem sido um problema na vida da humanidade, que é a idolatria. Eu gostaria de falar da idolatria nos dias atuais, a idolatria nos nossos dias. Nós ainda estamos tendo muitas dificuldades com essa questão da idolatria. E o que assusta é porque a idolatria ela está no meio do povo de Deus. Ela está no meio da igreja de Cristo, né? Acontecendo no meio da igreja de Cristo. Então nós precisamos nos orientar em relação a isso. Eu vou ler o texto que é bem conhecido de Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 5, que diz assim: Então Deus falou todas essas coisas. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então nós temos aqui uma palavra do Senhor, né, dando essa orientação de que seu povo Israel não deveria praticar a idolatria, não deveria, na verdade, fazer imagem de escultura que fosse semelhante a nada que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, para adorar, nada de imagem deve ser feita, né? A gente não pode colocar nada acima de Deus, nada acima do Criador. A idolatria, ela é de longe a manifestação pecaminosa mais hedionda e repulsiva aos olhos de Deus, porque ela dá o lugar que pertence a Deus a outro. E além disso, a idolatria também é a porta de entrada para todas as demais pecaminosidades que a gente vê, né, ao nosso redor. Basta você olhar, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, quando a partir do versículo 18, Paulo fala que do céu Deus revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens, e o problema ali todo é desencadeado pela idolatria, que começa a gerar uma série, uma cascata de manifestações pecaminosas altamente destrutivas. Então, quando nós não damos o lugar devido a Deus na nossa vida, abre-se as portas para toda manifestação pecaminosa, para tudo que não presta e que é contrário a Deus. No Antigo Testamento, a idolatria ela é inclusive chamada de adultério e prostituição em vários momentos ali, porque ela era praticada pelo povo de Deus e Deus não aceitava isso de forma alguma, né? O Senhor considera traição dobrar-se diante de ídolos ou falsos deuses, né? E quando nós falamos da questão da idolatria, nós pensamos em algo que toma o lugar de Deus, que assume o lugar que é devido ao Senhor, ao Criador, a primazia, o primeiro lugar, a prioridade. Então, tudo aquilo que nós colocamos, né, diante de nós, acima do Senhor, vira uma idolatria. No Antigo Testamento, nós tínhamos o contexto em que fazer imagens de escultura, adorar falsos deuses, né, deuses pagãos, a imagem de animais ou a imagem de pessoas, né, porque existiam deuses em forma de animais cultuados pelas civilizações, por aquelas nações, e também deuses em forma humana. Então, Deus abominava tudo aquilo. Mas a verdade é que a idolatria, ela abrange muito mais do que apenas adorar falsos deuses representados em imagens de pedra, gesso, madeira, ou até mesmo pessoas, animais, né, representados em pedra, madeira e gesso. A idolatria, ela não é simplesmente adorar ou venerar. Ela vai também a uma questão que abrange, né, as prioridades, que abrange a questão de não entronizarmos, não darmos a Deus o devido lugar. Paulo, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz que a avareza, o amor ao dinheiro, é um tipo de idolatria. Jesus ele vai falar a respeito disso lá em Mateus capítulo 6, 24. Ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, da avareza. Então você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então nós entendemos a partir daí que a avareza ela pode se tornar uma idolatria, o amor ao dinheiro ela pode tornar-se uma idolatria. Então a idolatria, se você analisar a fundo pelo contexto do que nós vemos ao longo das Escrituras,
ela compreende tudo que toma ou ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Não é apenas uma imagem de escultura, não é apenas uma imagem representativa de um animal que é adorado como um falso Deus, não é apenas uma imagem representativa de uma pessoa que é adorada como uma divindade ou alguém especial, mas é qualquer coisa que você coloca na sua vida que toma a primazia, que toma o lugar de Deus, como a avareza no caso. Você não vai estabelecer uma imagem propriamente dita e se dobrar diante dela, adorá-la, mas ela está ali no coração porque é um amor ao dinheiro, é algo que acaba tomando o coração da pessoa. E eu gostaria de falar sobre algumas manifestações de idolatria que têm se tornado muito comuns hoje no meio do povo de Deus, infelizmente. É bem comum no mundo, a gente sabe que o mundo é idólatra por essência, né? Ele está longe de Deus, longe daquilo que Deus almeja e anseia, mas é preocupante quando nós vemos muitos cristãos se deixando levar por essas idolatrias que não são muitas vezes consideradas idolatrias e as pessoas nem se atentam para essa questão. Então vamos lá, vamos pensar em algumas manifestações idolátricas, algumas formas de idolatria moderna que nós temos hoje bem perto de nós, bem próximo a nós, né, no caso. E a primeira que eu destaco aqui é a avareza, né, que eu já falei aqui, citei como exemplo, que é o amor ao dinheiro, a cobiça, né, inclusive ali no Êxodo capítulo 20, versículo 17, Deus vai dar um mandamento específico em relação à cobiça: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás, né? A cobiça ela já vem exatamente de um coração avarento que quer aquilo que o outro tem. Jesus vai falar lá em Mateus que não podemos servir dois senhores. Paulo vai falar em Colossenses 3:5 que a avareza, o amor ao dinheiro é um tipo de idolatria, né? E nós temos aí aquele texto bem conhecido de Paulo falando lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Lucas 12:15, palavras de Jesus, né, quando aquele rapaz chega e diz: mestre, manda que meu irmão divida a herança comigo, né? Então abre-se aquela parábola, né, que Jesus conta, e aí ele diz lá no versículo 15, para que tenhamos cuidado, porque a verdadeira felicidade de uma pessoa não depende dos bens que ela possui, mesmo que sejam muitos. Então o amor ao dinheiro ele tem sido muito aceito e com uma facilidade tão grande que muitas pessoas não percebem que elas se tornaram escravas do dinheiro, escravas dos bens materiais, escravas desse desejo de possuir, de ter, de conquistar, né, a questão material, financeira. Muitas pessoas estão tomadas por esse amor ao dinheiro. Infelizmente a gente sabe que a idolatria ela gera outros males, sempre a idolatria está ligada a outras formas pecaminosas. No caso do amor ao dinheiro, quantas coisas são sacrificadas para que a pessoa alcance esse benefício financeiro, material, né, em detrimento daquilo que ela quer. Então, muitas vezes a família, muitas vezes os princípios morais, éticos, com certeza o lugar que é de Deus, porque para você manter um estilo de vida compatível com essa idolatria, você vai ter que dispor de muito tempo, de muita dedicação, e você vai acabar deixando de lado aquelas questões que são prioritárias, inclusive a que deveria estar em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça. Segunda idolatria que eu gostaria de destacar aqui são os vícios, né? Que a gente pode traduzir, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,4, ali, os amantes dos prazeres, né? A gente sabe que Paulo dá uma descrição bem enfática e um pouco forte ali, né, de como seriam os seres humanos no final dos tempos, e no meio dessas características negativas que estariam identificando o ser humano nesse período, ele fala dos amantes dos prazeres, né, e a gente pode entender isso como vícios, né. O que é um vício? O vício é uma busca por prazer, é um desejo imenso de preencher algum vazio através do prazer, através de alguma situação que lhe cause um êxtase, um prazer excepcional. E aí a gente tem várias formas, né, de chegar a esse objetivo. Temos, por exemplo, as drogas, que são mais conhecidas. Quando nós falamos em vícios, pensamos logo na droga, né? A droga realmente ela tem um potencial muito grande de causar esse êxtase, esse aumento do prazer de uma forma explosiva, o que gera o vício, né? Existem substâncias ali que vão gerar uma série de ligações neurais e dependências e uma série de questões que prende a pessoa naquilo ali.
mas a prostituição, a pornografia, a glutonaria, que é a comida em excesso, a jogatina, os jogos, mídias e redes sociais, tudo isso aí pode virar um vício. E a gente tem hoje um grande problema com essa questão das mídias e redes sociais, né? Nossas crianças, jovens, adolescentes e até muitos adultos, né? Presos, literalmente presos a essa questão das redes sociais, ou seja, é um vício. As pessoas não conseguem largar o celular, não conseguem largar as redes sociais, não conseguem mais ter uma vida social fora das telas, né? Não conseguem mais viver uma vida diferente, uma vida que não seja presa naquela tela. Nós deveríamos usar, sim, celulares, redes sociais, mídias, para o que é bom, o que é realmente edificante, o que é prazeroso. A gente pode assistir, sim, filmes, vídeos e tal, mas qual o limite? Né? As pessoas estão fora do limite. Pessoas estão... Não se fala muito isso, né, na questão, mas pense também na questão da glutonaria. A glutonaria é um vício pela comida. Pessoas que tentam preencher algo na sua vida, algum vazio, alguma ausência de prazer, de satisfação com as coisas da vida, comendo. Jogos. Então, tudo que é vício, que entra nessa questão do vício, geralmente tem essa tentativa de preencher algum espaço vazio que, na verdade, não está sendo devidamente preenchido, porque as pessoas não têm dedicado tempo, não têm investido no seu relacionamento com Deus. O crente pode fazer isso? Pode. Por que tem muito crente caindo hoje nessa questão da pornografia? Que o celular hoje abre essa porta de uma forma muito fácil e simples. Por que tem muito crente? O povo até tem aquele ditado que diz: crente não bebe, não fuma, mas come. Ou seja, é legal ser glutão para muitas pessoas. Então, assim, jogos e outras redes sociais. Por que tem crentes caindo nessa armadilha? Porque eles não estão nutrindo, provavelmente, a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus de forma satisfatória. A gente precisa encher o nosso coração, a nossa vida com as coisas de Deus, né? O que Paulo diz lá em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, permitam-se encher pelo Espírito Santo. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem muita coisa habitando ricamente a vida das pessoas, dos crentes, mas menos a palavra de Cristo. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, e aquele vazio fica ali. A pessoa diz: não, eu sou de Deus, mas está investindo tempo nas coisas de Deus, no reino, seu relacionamento com Deus, né, as suas prioridades, quais têm sido? Muitas pessoas estão presas a alguns desses vícios aqui por conta disso. Tentativa de buscar prazer que não chega, é um prazer ilusório, porque na verdade a gente sabe que preenchimento verdadeiro é só em Cristo Jesus, e não tem outro jeito. Terceira idolatria que eu destaco aqui é a vaidade excessiva, né? Nós vivemos hoje numa era da preocupação exagerada com a aparência, com o exterior, em detrimento do interior. Muitas pessoas estão mais preocupadas no seu cabelo, na sua musculatura, no seu físico, nas suas roupas, como eu me apresento, se eu sou bonito, se eu não sou. E a gente vê tanta atrocidade acontecendo, principalmente nessas questões de redes sociais, né? O que as pessoas são capazes de fazer, muitas vezes para ganhar um like, para ganhar um elogio, né? Para ganhar um elogio, dizer: como você está bonito, como você está bonita. Então chegam aos extremos, né? Então a gente vê pessoas aí se intoxicando para poder manter um corpo bonito, com esteroides, anabolizantes, até algumas drogas, para tentar manter, né, essa aparência. Então a vaidade excessiva também é uma idolatria que tem tomado a nossa geração, essa geração moderna, pós-moderna em que nós estamos inseridos. Isso é um problema, porque nós vemos aí muitos outros problemas sendo gerados a partir dessa vaidade excessiva. Não que não devemos nos cuidar, não que não devemos ter, sim, um cuidado com a nossa alimentação, com o nosso físico, é questão de saúde, isso é óbvio, né? Agora, quando nós entramos na questão excessiva, que se torna compulsiva, doentia, a gente vai ver os malefícios que são gerados muitas vezes. Então, tome cuidado. Quarto, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, porque senão demora, eu tenho várias aqui para falar. Uma quarta idolatria que a gente observa muito hoje é a idolatria no meio gospel, os ídolos do gospel, né? A gente vê hoje uma idolatria por cantores, artistas, pastores, pregadores, ícones do mundo gospel, que às vezes acabam assumindo até o lugar do próprio Deus para muitas pessoas, né? As pessoas veem aquela pessoa como uma pessoa de Deus e vão ali, né, querer colocar ela praticamente no pedestal, que foi o que aconteceu quando Pedro entrou na casa de Cornélio e foi pregar o evangelho. Cornélio viu que de fato Pedro era um homem de Deus e foi se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro disse: não, de forma alguma, eu não aceito isso. Paulo e Barnabé, quando eles tiveram também aquele momento que curaram aquele jovem, e aí todo o povo da cidade começaram a dizer que eles eram
Mercúrio e Júpiter, né, e queriam fazer um sacrifício, eles lá em Atos capítulo 14, queriam fazer um sacrifício a eles e tal, e eles não aceitaram essa adoração. E hoje você tem muitos líderes aceitando essa veneração, essa adoração disfarçada, né, e cantores e artistas, você vê que muitos estão mais preocupados em aparecer, em ganhar status, ganhar poder, ganhar visibilidade do que fazer a obra de Deus. E isso é alimentado por quem? Pelas pessoas que consomem esse produto, que consomem esse material que é disponibilizado. Então, cuidado para você não se tornar um ídolo, né? um idólatra desses ídolos do meio gospel. Uma vez eu lembro que uma jovem chegou na igreja emocionada porque ela tinha ido num show, não vou dizer o nome da banda, e ela tinha pego o lencinho que o cantor limpou o suor e jogou, e ela estava extremamente emocionada com aquilo, como se fosse uma coisa maravilhosa. Então, assim, é uma coisa meio triste o que está acontecendo, né, hoje no nosso meio cristão. Temos que abrir os olhos para isso. Uma quinta idolatria que pode acontecer também é a idolatria em relação à família. Há pessoas que valorizam mais a família do que Deus, preferem não seguir a vontade de Deus para não desagradar a família, para não encontrar a família, para não deixar desgostoso alguém da família que não concorda com a sua vida cristã, com a sua nova identidade em Cristo, né? E aí gera uma série de problemas. Nós sabemos que sim, família é bênção de Deus, é instituição criada por Deus, nós devemos amá-la, cuidá-la, devemos exercer a nossa missão dentro da família da melhor forma possível e dentro daquilo que Deus planejou e projetou para a família, mas lembre-se que a família não pode assumir o lugar que é de Deus, ela não pode tomar o lugar que é de Deus. Deus é primeiro lugar. E se você não tiver Deus em primeiro lugar, a sua família não vai a lugar nenhum. Sua família vai acabar ruindo. Porque como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E assim funciona com a família. Se Deus não estiver em primeiro lugar, você vai edificar a sua casa, a sua família sobre areia. E aí a hora que vier a tempestade, você não vai resistir. E é assim que tem acontecido na vida de muitas famílias. Às vezes nós colocamos a família num pedestal, numa prioridade que se coloca acima da questão de Deus. Então, cuidado com isso. Vai ter momentos que você vai, infelizmente, a gente não quer, mas vai acontecer algum tipo de conflito com a família por conta da sua fé, da sua prática cristã, e aí você não pode abrir mão dos seus princípios, você não pode abrir mão da sua vida com Deus, porque a sua família não quer, porque a sua família não concorda, etc. e tal. Então tome cuidado com isso. Uma sexta manifestação idolátrica, uma sexta forma de idolatria que a gente tem, moderna e que tem se manifestado forte, é a idolatria do trabalho, o workaholic, né? Aquele que ama o trabalho, que vive para trabalhar. É bem verdade que quando nós trabalhamos, e eu sei, eu falo com propriedade, porque eu já fui produtor rural, já trabalhei na agricultura, com criação de animais, com plantação, e é agradável, é prazeroso quando no final do dia você retorna para casa depois de uma tarde, de um dia todo capinando mato, fazendo roça, cuidando de animais, preparando cerca, buscando comida para os animais, e você chega cansado do dia de trabalho, e você entra dentro de casa, toma aquele banho e você senta para descansar. É tão prazeroso, isso é prazeroso, realmente é prazeroso. Só que tem pessoas que acabam exagerando, às vezes por querer sentir esse prazer, né, com mais frequência, ou simplesmente o trabalho vira uma fonte, uma forma de você sustentar a idolatria que a gente viu em primeiro lugar, que é o amor ao dinheiro. Então trabalha para alcançar uma carreira de sucesso, alcançar benefícios materiais, alcançar o topo, e acaba sacrificando muitas outras coisas. Então trabalho é bom, é edificante, amém, é muito bom, legal trabalhar, do suor do teu rosto comerás o teu pão, disse o Senhor, né? E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, realmente o trabalho é necessário, porque dele vem o nosso sustento, vem o pão de cada dia, com a força que Deus nos dá, obviamente, mas não podemos chegar a um ponto de viver para o trabalho como se nada mais existisse. Então, tem muitas pessoas que sacrificam família, sacrificam amizade, sacrificam as questões do reino, da igreja e até mesmo a prioridade que é de Deus, porque eles querem trabalhar, porque tem que alcançar o sucesso, tem que ser bem sucedido, tem que ganhar dinheiro e etc. e tal. Então vira também uma idolatria. Quantos idólatras nós temos hoje presos a essa questão do trabalho? Não conseguem se dar ao prazer de ter férias ou de ter um descanso ou de usufruir daquilo que já conquistou, né? E às vezes é triste ver a vida dessas pessoas. Então é uma forma também de idolatria. Sétima e última,
Sétima e última forma que nós temos de idolatria é o egocentrismo. Tudo gira em torno de mim, tudo gira em torno da minha vontade, meus sonhos, meus projetos, minha vida, minhas conquistas. E hoje é o que nós mais temos visto dentro da igreja. Deus nos livre de que estejamos vivendo dentro dessa idolatria ou que ela venha nos alcançar, porque hoje as pregações têm sido voltadas para alisar o ego das pessoas, as pregações têm sido voltadas para inflar as pessoas, para mostrar que ela é o centro de tudo. Foi literalmente arrancado Deus do lugar dele, que é devido, que é o centro, para colocar o homem. A teologia pós-moderna, ela tem infelizmente usado desse artifício, né, para ganhar cada vez mais pessoas, para atrair cada vez mais pessoas, esse artifício de colocar o homem no centro, fazer as vontades do homem. Deus está ali para mim. Deus deixou de ser Senhor para ser servo. Deus deixou de ser aquele que determina as coisas para ser aquele que vai ouvir o que tem que ser feito. E é isso que está na cabeça, na mente de muitas pessoas que acham que podem determinar o que Deus tem que fazer, que acham que Deus tem que fazer as vontades e os sonhos delas, que Deus tem que realizar os projetos delas, os sonhos delas, que Deus tem que ajudar elas a alcançar as suas conquistas, os seus objetivos da vida. Deus pode fazer isso? Amém, com certeza, não há problema nenhum. Agora, quando isso vira uma idolatria, quando isso vira um fim em si mesmo e você deixa Deus de lado, aí nós temos um sério problema. E mesmo que Deus nos abençoe e nos ajude, Ele não tem obrigação de fazer isso. Ele faz por amor, por misericórdia a cada um de nós. E muitas vezes nós estamos ali clamando ao Senhor, Ele nos ajuda, abençoa, e nós temos que reconhecer o que Deus faz por nós todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Né? O que Ele já fez em Cristo, agradecer sempre o que Ele tem feito e está fazendo em nossas vidas. Mas o problema é esse, é que hoje tudo tem sido voltado para o homem virou o centro. Nós não podemos aceitar esse tipo de teologia, esse tipo de pregação e ensinamento, porque ele é contrário à palavra de Deus. Jesus é o centro, Deus é o centro de tudo. Quando Jesus estava discutindo com os líderes religiosos da sua época, os judeus, ele disse, olha, vocês estudam as Escrituras esperando encontrar nelas a vida eterna, mas elas apontam para mim. O Antigo Testamento profetiza e aponta para Cristo, tudo converge em Cristo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós não podemos fugir dessa realidade. Ou você está em Cristo e é por Cristo e vive para Cristo, ou você está perdido. Né? Então, assim, a gente infelizmente tem muitas formas de idolatria, temos muitas outras que eu poderia citar aqui, eu não vou entrar no mérito agora, mas preste atenção na sua vida, observe, por essas que nós tratamos hoje aqui, já falamos aqui, né? Observe a sua vida como ela tem sido. Realmente Cristo é o Senhor da sua vida, Ele está no centro, Ele é o primeiro lugar, Ele tem a primazia. Se você quer saber o que é uma idolatria na sua vida de forma prática, veja aquilo que toma mais o seu tempo, o seu espaço, os seus pensamentos, seu coração, suas ideias, seus alvos. Pronto, está aí. Aquilo que está no auge dos seus objetivos, dos seus alvos, dos seus projetos, que você pensa com mais frequência, que está na sua mente o tempo inteiro, que você se dedica mais, que você dedica mais tempo. Pronto, esse aí é o seu Deus. Então, observe bem a sua vida. Deus está em primeiro lugar? Ele é o Senhor da sua vida, ou você já colocou alguma coisa no lugar dele? Talvez você nem tenha percebido. Tem muitas pessoas que não percebem, porque a gente vê tanto tipo de pregação, ensinamento hoje distorcido das Escrituras, que a gente começa a achar que muitas coisas são normais, e elas não são normais. Não são normais. Olhe para as Escrituras, olhe para o que a palavra de Deus ensina, fuja da idolatria. Cuidado quando você criticar aqueles que estão aí se dobrando diante de uma imagem, talvez você já pode ser um idólatra há muito mais tempo que aquela pessoa e nem percebeu. Então, a idolatria é um pecado de morte, é um pecado de condenação, um pecado que abre a porta para tantos outros pecados e problemas e traz uma destruição imensa. Então, cuidado com a idolatria do tempo moderno em que nós vivemos. Cuidado com essas pregações simplistas, cuidado com esses ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só existe um evangelho, ele é o de Cristo, centrado em Cristo, pregado para a glória de Cristo e para nos levar a Cristo, para que nós possamos servi-lo como nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe.